Graça e a paz de Cristo Jesus. Quem está falando é o pastor Edmário, mais uma vez no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. E continuamos assim a nossa exposição do livro do profeta Jeremias, continuando o capítulo de número 50. Tá? Então, essa segunda parte do capítulo 50, estaremos tratando os versículos 29 ao 46, com o seguinte tema: a soberania do Redentor divino em todas as nações. A soberania do Redentor divino em todas as nações. Para você que está tendo acesso ao nosso canal, que você esteja curtindo, compartilhando. E caso não esteja inscrito, inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Se essa mensagem é abençoadora para a sua vida, repito mais uma vez, não é? Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos então estar iniciando mais uma mensagem da palavra do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome, como sempre fazemos, porque esta é a tua vontade para com as nossas vidas. Ó Deus, que tu venhas a nos orientar, Senhor, nesse momento de exposição da tua santa palavra, Senhor. Que esta palavra traga correção para aqueles que precisam ser corrigidos, traga, Senhor, consolo para os tristes e que traga, ó Senhor, ensino para aqueles que têm sede do alimento espiritual que é a tua palavra. Realiza esta obra, Senhor, no poder do teu Santo Espírito, em nome de Cristo Jesus, porque somos totalmente dependentes de ti, porque afinal, a palavra não é nossa, a palavra é tua. Em nome de Cristo. Amém. Então, vamos assim seguir com a soberania do Redentor divino em todas as nações. Primeiro, a soberania do Redentor divino em todas as nações é aquela que dá a certeza do juízo sobre os incrédulos. A soberania do Redentor divino em todas as nações é aquela que dá a certeza do juízo sobre os incrédulos. Vamos ler os versículos 29 ao 32. Convocai contra a Babilônia a multidão dos que manejam o arco. Acampai-vos contra ela em redor, e ninguém escape. Retribuí-lhe segundo a sua obra, conforme tudo que fez, assim fazei a ela. Porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, cairão seus jovens nas suas praças, e todos os seus homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor. Eis que sou contra ti, orgulhosa, diz o Senhor dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. Então tropeçará o soberbo, e cairá, e ninguém haverá que o levante. Porém fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores. Explicação. Pontos importantes destes versículos 29 a 32. A destruição de Babilônia é apresentada como uma resposta direta à justiça de Deus. Isto é manifestação do caráter santo e justo de Deus. O que chama a atenção no versículo 29 é o uso do verbo chamar. Dá a ideia de conclamar os babilônicos ao arrependimento. Mesmo verbo usado para o imperativo Shema Israel, ouve Israel. Por conta do pecado da soberba, isto lembra o pecado da Torre de Babel que está em Gênesis 11, versículos 1 a 9, prefigurando o orgulho humano do final dos tempos. Porque, enfim, Deus, enfim, resiste aos soberbos. Como vemos no caso da Torre de Babel, os seres humanos quiseram fazer uma obra que alcançasse os céus, que pudesse até ultrapassar as obras de Deus. Mas Deus veio assim assustar esta obra, ou seja, a impedir esta obra. E assim a gente pode entender que Deus usa os ímpios como instrumento de seu juízo. No caso dos babilônicos, Deus usou os medos e os persas para castigarem a Babilônia. E isso está bem explícito no livro de Daniel. Vamos à aplicação desses versículos. No contexto, uma das qualidades do Redentor, que é Cristo Jesus, é
que em tudo Jesus é o Rei que julga. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, de fato, o caráter de Cristo é o caráter de julgar. Mas na presente dispensação, temos que entender o seguinte, que esse é o momento em que Deus dá oportunidade para o arrependimento, para o conserto, para a conversão diante dele. Ele dá essa oportunidade. E todos aqueles que creram, todos aqueles que nasceram de novo, foram chamados eficazmente pelo poder da sua palavra, eleitos antes da fundação do mundo, todos estes têm a certeza de terem agora a vida eterna. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, versículos 31 ao 34. Então só há duas classes de pessoas: aqueles que foram chamados eficazmente e aqueles que foram chamados, mas se recusaram a ouvir esse chamado. E aí podemos ter a certeza de que nós que somos os chamados, fomos e somos os eleitos antes da fundação do mundo. E essa é a certeza que temos, de que aqueles incrédulos rebeldes, todos eles serão julgados, conforme a sua incredulidade e as suas más obras. Segundo, a soberania do Redentor de vir em todas as nações é aquela que evidencia o resgate eficaz em favor do seu povo. A soberania do Redentor divino em todas as nações é aquela que evidencia o resgate eficaz em favor do seu povo. Versículos 33 e 34. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão juntamente. Todos os que os levaram cativos os retêm, recusam deixá-los ir. Mas o seu Redentor é forte. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles, para aquietar a terra e inquietar os moradores de Babilônia. Agora chegamos à explicação. Tipologicamente, o texto antecipa Cristo como Redentor. Claro que o texto se refere ao Deus, o Senhor. No caso, a gente lê como Adonai. A gente vê aqui, né, as letras em hebraico Yod, Het, Vav, Het. E os sinais específicos como Shevá e o Kamatz. No caso, o Kamatz Gadol. A gente encontra aqui. Lemos então Adonai. Na literatura hebraica é a ideia do Redentor. O versículo 34 enfatiza o verbo Gaal, que significa cumprir o papel de resgatador, sendo a ação no particípio fala de ação de qualidade contínua, e tem como objeto o povo de Deus. O povo de Deus é o alvo da obra de resgate. Assim como Deus prometeu livrar o seu povo de Babilônia, Cristo é o libertador final de seu povo da Babilônia do pecado. Neste versículo, o verbo riv é enfatizado numa ação em que o povo de Deus é eficazmente redimido com todo o poder. O Deus forte, Hazak, dá a certeza de resgate do poder do pecado e da condenação. Vamos agora a aplicação. O Catecismo Maior de Westminster fala o seguinte acerca das qualidades do Redentor, chamado de mediador, que também é o próprio Deus. Qual a necessidade de um mediador ser Deus? Essa é a pergunta 38. Era necessário que o mediador fosse Deus para poder sustentar a natureza humana e guardá-la de cair debaixo da ira infinita de Deus e do poder da morte, para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, obediência e intercessão, e para satisfazer. O que é satisfazer? É pagar. Pagar aquilo que a justiça de Deus cobra.
conseguir o seu favor, adquirir um povo peculiar, dar a este povo o seu espírito, vencer todos os seus inimigos e conduzi-lo à salvação eterna. Ou seja, conduzir seu povo à salvação eterna. E aí temos Atos 2:24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, ou seja, um mediador que não fosse humano, porque se fosse humano a morte o teria retido. Atos 20:28, atendei por vós e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ou seja, a eficácia do sofrimento de Cristo, sua obediência e intercessão, ela adquiriu-nos como povo de Deus, ou seja, pelo seu sangue. Continuando, Romanos 3:24-26, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, ou seja, pagamento, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por Deus, na sua tolerância deixados impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Cristo, pelo seu próprio sangue, nos propôs a reconciliação com Deus. Efésios 1:6, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Tito 2:14, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, ou seja, todos aqueles que são eleitos, todos aqueles que são resgatados em Cristo. Ele os chamou, os resgatou para praticar boas obras e não viver de uma maneira impura ou pecaminosa, mas sim com obras segundo a palavra de Deus. João 15:26, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Esse é o presente de Deus para aqueles que creem, para que aqueles que creem são aqueles que recebem os benefícios do resgatador que é Cristo. E o benefício principal é a presença do Espírito Santo em nossos corações. Gálatas 1, versículos 69, 71 e 74. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi seu servo, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Hebreus 5:9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Terceiro, a soberania do Redentor divino em todas as nações é aquela que mostra os sinais para o juízo final. A soberania do Redentor divino em todas as nações é aquela que mostra os sinais para o juízo final. Versículos 35 ao 40. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, sobre os moradores da Babilônia, sobre seus príncipes, sobre seus sábios. A espada virá sobre os gabarolas, ou seja, aqueles que se gabam, né? Aqueles que são soberbos, ficarão insensatos. Virá sobre os valentes dela e ficarão aterrorizados. A espada virá sobre seus cavalos e sobre seus carros e sobre todo o misto de gente que está no meio dela. E este será como mulheres. A espada virá sobre os tesouros dela e serão saqueados. A espada virá sobre as suas águas e estas secarão, porque a terra é de imagens de escultura e os seus moradores enlouquecem por estas coisas horríveis. Por isso as feras do deserto, como os chacais, habitarão em Babilônia. Também os avestruzes habitarão nela, e nunca mais será povoada, nem habitada de geração em geração. Como quando Deus destruiu a Sodoma e a Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim ninguém habitará ali, nem morará nela homem algum. Explicação. Estes versículos apontam as seguintes questões. Assim como Babilônia foi devastada por medos e persas, o mundo que se opõe a Deus também será. Babilônia é símbolo do mundo decaído. A queda de Babilônia histórica é sombra da queda da Babilônia espiritual, Apocalipse 18. A desolação total mostra uma linguagem de destruição total
que ressalta o peso do juízo divino, inapelável, absoluto, justo. Aqui eu uso a palavra, né, questões, no sentido de apontamentos, não no sentido de perguntas. Usei essa palavra nesse sentido. Então, podemos ter a nossa aplicação. Sodoma e Gomorra é um símbolo icônico do juízo divino. Ou seja, um símbolo de quê? De uma imagem principal. Jesus diz que, em Mateus 10, 14, 15, se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao saíste daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Mateus 24, versículos 1 a 8. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Quarto, a soberania do Redentor divino em todas as nações é aquela que aponta a esperança para o povo de Deus durante o juízo final. Versículos 41 a 46. A soberania do Redentor divino em todas as nações é aquela que aponta a esperança para o povo de Deus durante o juízo final. Versículos 41 a 46 dizem o quê? Eis que um povo vem do norte, grande nação e muitos reis se levantarão dos confins da terra. Armam-se de arco e de lança. Eles são cruéis e não conhecem a compaixão. A voz deles é como o mar, que brama. Montam cavalos, cada um posto em ordem de batalha contra ti, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles, e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou dele, e dores como as da mulher que está de parto. Eis que, como sobe o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho em pasto verde, assim num momento arrojá-la-ei dali, e lá estabelecerei a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra a Babilônia, e os desígnios que ele formou contra a terra dos caldeus. Certamente até os menores do rebanho serão arrastados, e as suas moradas espantadas por causa deles. Ao estrondo da tomada da Babilônia, estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. A explicação. Os versículos finais do capítulo apontam o seguinte: o povo do norte representa o instrumento da justiça de Deus e assim aponta para os fins dos tempos, o chamado dia do Senhor. Está em Malaquias 4, versículos 5 ao 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, diz que vem o grande e terrível dia do Senhor. Converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso aqui se cumpriu até certo ponto na vida de quem? Na vida do profeta João Batista. Agora a gente analisa o seguinte, a gente analisa que, assim como todas essas coisas já passaram, a vida de João Batista, a própria primeira vinda de Cristo, agora aguardamos os sinais que o próprio Cristo nos designou no sermão, não é? No sermão do fim dos tempos, que está nos últimos capítulos de Mateus, de Marcos e de Lucas. O juízo universal indica que os atos de Deus não são restritos a Israel, mas têm alcance cósmico e universal. Deus é Senhor sobre todas as nações, não apenas sobre seu povo da aliança. Dores de parto. A ideia aqui é uma comparação de uma situação de dores que antecipa o juízo certo. Agora chegamos à aplicação. A esperança da volta de Cristo e de seu juízo é a certeza da redenção. Romanos 8, 22 ao 24.
Porque sabemos que toda a criação ao só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que não se vê não é esperança. Pois, o que alguém vê, como espera? Mateus 24, versículo 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Tudo é certo acontecer, mas a nossa esperança é continuarmos firmes no caminho e no conhecimento de Cristo. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 ao 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Tito 2,13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então são essas as certezas que fazem cada dia mais caminharmos e sabermos que o juízo está às portas, mas ao mesmo tempo a volta do Redentor nos dá a certeza de que toda justiça será feita e de que teremos nosso galardão e que teremos com certeza a certeza da eternidade, da paz, da alegria, não só para nós, mas para todo o povo de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Um só rebanho, um só pastor dentro do pacto da graça, Antigo e Novo Testamento, para a honra e glória do nosso Deus. Chegamos assim à conclusão. É preciso, enfim, compreender, diante dessa soberania de Deus, dessa soberania divina, que a redenção em Cristo é confirmada por sua obra, viver, morrer e ressuscitar, cumprindo todos os requisitos da lei para nos resgatar do poder do pecado. Sentir a certeza de que Deus, além de ser misericordioso e bondoso para com todos os seus filhos, e que é justo em castigar os rebeldes incrédulos, sim. E agir, pregando e testemunhando o senhorio de Cristo para os pecadores não redimidos. É ouvir e praticar a palavra de Deus. Mas agora, para o momento de oração e bênção. Aqui, geralmente, eu incluo sempre, como tenho feito junto com a minha esposa, todas as coisas relacionadas principalmente aos enfermos. Tá? E aqui eu coloco os enfermos tal como as amigas Rosângela, a amiga Lucimar, seus filhos, né? Incluo aqui a irmã Giselda, incluo o irmão Walter, incluo a irmã Sônia, tá? E os demais enfermos que estão no nosso caderno de oração. Sempre estou orando por estes. E dessa forma, também eu coloco aqui todos os membros ligados à Igreja Presbiteriana de Mesquita, à Igreja Presbiteriana de Chatuba, à Congregação Presbiteriana de Vila Jurandir, à Congregação Presbiteriana de Cabo Sul e coloco também, logicamente, a Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, coloco também a Congregação Batista Memorial de Olinda e a Igreja Batista Memorial do Cabuís, que é localizada em Nilópolis. Né? Então, estarei orando em favor de todos estes, né? Para estarmos encerrando mais um vídeo de compartilhamento da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, cada um, Senhor, está tendo acesso a esse vídeo, possa ser, ó Deus, dado por Ti. Aqueles que precisam, Senhor, da Tua cura, Tu venhas a curar, Senhor, a todo enfermo, não importa qual enfermidade, mas pela fé, crendo que Tu és galardoador daqueles que Te buscam, ó Senhor.
opera a tua graça curando os enfermos, Senhor, que foram mencionados aqui. Não importando qual enfermidade, mas pela tua graça e misericórdia. Coloco também diante de ti a cada membro, Senhor, das igrejas que mencionei o nome. Cada um dos seus líderes, incluindo oficiais, pastores, presbíteros, diáconos e demais líderes, Senhor. E também, ó Deus, membros comungantes, membros não comungantes, ou seja, desde as crianças até os anciãos. Para a tua glória, Senhor, realiza essa obra. E tu venha, Senhor, a fortalecer o coração de cada um. E tu venha, Senhor, a conceder a cada um, Senhor, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e fidelidade, Senhor. Porque essas qualidades do fruto do Espírito, Senhor, são o que bastam para cada um de nós, para cada um dos teus servos, porque assim, Senhor, as demais coisas, as demais necessidades serão acrescentadas, Senhor. Necessidades financeiras, necessidades alimentares, necessidade de pagamentos de contas, necessidade, Senhor, de vestuário, necessidade de sobrevivência e tantas outras necessidades de qualidade de vida, Senhor. Visita os corações, visita as vidas. Traga libertação àqueles que precisam ser libertos no meio dessas famílias. Traga, Senhor, transformação de vida. Traga, Senhor, principalmente conversão, salvação, Senhor. Nova vida a cada um deles, mediante o poder da tua vocação eficaz, do teu chamado eficaz, Senhor. Para a tua glória, Senhor. Porque tu és o Deus que, desde antes da fundação do mundo, decretou todas as coisas, desde a criação até o retorno de Cristo Jesus para a consumação de todas as coisas. Assim, Senhor, louvamos o teu santo nome e te glorificamos, Senhor, neste momento. Visita a todos, Senhor, que estão ao alcance da minha voz, seja aqui na minha localidade, seja no Brasil, seja, Senhor, na África, seja na Ásia, seja na Europa, seja na América do Norte, na América Central, em outros países da América do Sul, seja na Oceania, seja onde estiver ao alcance da minha voz. Todos assim sejam alcançados, para a honra e glória do teu santo nome. Assim eu creio, assim eu agradeço, em nome de Cristo. Então estou encerrando aqui, para a glória de Deus. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformados de Cristo. Se quiser comentar, pode comentar também. Que Deus é conosco. Recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E assim dizemos todos juntos. Amém.